Olá, olá, boa noite a todos e bem-vindos a mais um vídeo do canal Suro Notícias. Eu sou Carlos Cauti, sou editor do portal Suro Notícias e estamos aqui hoje para falar um pouco do cenário econômico brasileiro. E vamos falar disso, vamos falar, por exemplo, desse 2021, começo do ano, entre altas e baixas na Bolsa, vamos falar de investimento estrangeiro, vamos falar de pequenos investidores, pessoas físicas que estão entrando, mas também estão se assustando, né, com as decisões e com as falas do governo sobre intervenções em empresas estatais. Disso e muito mais, vamos falar com o economista-chefe da Ativa Investimentos, o Héctor Sanches. Muito bem-vindo, Héctor, e obrigado por estar conosco. Imagina, Carlos, obrigado, prazerzaço estar aqui falando com vocês. É um prazer todo nosso, então vamos ao que interessa. Mas antes disso, eu lembro a vocês que a Suno está fazendo 4 anos, quarto aniversário. Quem ganha presente é você. Dá uma olhada lá, suno.com.br, promoções exclusivas. Temos, por exemplo, planos de 3 anos para 2. Temos também lista VIP, entre muitas outras coisas. Dá uma olhada lá, suno.com.br, quarto aniversário da Suno e promoções e condições exclusivas para você, que é o nosso assinante, ou também nosso futuro assinante. Vamos que vamos, então, voltando aqui com o Héctor. Héctor, vamos lá. Primeira pergunta, bem geral, assim, geralzona. Como é que vocês da Ativa estão vendo esse 2021 para o mercado? 2021 ele começou sendo apaziguado, né? Um processo de recuperação nacional, eu diria, muita gente sugerindo um V-shape, né? O próprio ministro Paulo Guedes vem falando bastante a respeito dessa recuperação em V, e a Bolsa, evidentemente, veio nesse inteirinho, nesse furor. Mas a volatilidade dos mercados, a sensibilidade dos mercados, ela está muito elevada, né? Então, qualquer mensagem, né, ainda que não seja qualquer mensagem o que ocorreu na semana passada, mas mensagens elas são exacerbadas, exacerbando movimentos. Nós temos um ambiente de ampla liquidez, né? Então, nós temos muitos investidores novos e muito dinheiro em circulação. Então, qualquer deixada de posição ou entrada em posição gera um grande movimento e, por vezes, pode acabar assustando. Para esse ano, a gente tem uma recuperação gradativa, né? Não é um boom econômico, né? Mas é uma recuperação gradativa, Carlos. Perfeito. Agora, essa recuperação gradativa, que provavelmente também é ligada à retomada das atividades econômicas, né, não só no Brasil, mas também mundo afora, depois do desastre da pandemia do ano passado, você acha que pode ser estopada, pode ser atrapalhada, pode ser, a velocidade pode ser reduzida por estas declarações, né, do governo de querer intervir mais na economia e, de fato, intervir nas estatais, né? Mesmo se até agora a gente viu apenas a mudança no comando da Petrobras, a gente não viu ainda nenhuma intervenção de controle de preço, por exemplo, ou de mudança de política de preço, ou coisas do tipo, mas essas decisões, essas frases, essa comunicação do governo Bolsonaro, você acha que pode atrapalhar um pouco essa retomada da economia como um todo e também da Bolsa? Eu vou ser categórico aqui e afirmar que, com certeza, Carlos, eu acho que as pessoas geralmente dão uma sambada, mas por que é que eu estou falando com certeza? Por que que eu estou sendo categórico em algo que é tão incerto, né? Porque houve um tensionamento do ambiente. E o simples tensionar do ambiente, mesmo que o presidente não faça nenhum tipo de intervenção, ele já é suficiente para minar um pouco a velocidade de recuperação, né? O presidente, como você muito bem disse, ele fez algo que é prerrogativa dele, né? A alteração do presidente da Petrobras, né? Do posto da Petrobras, e aí a gente tem que começar a montar um quadro, né? Um quadro no qual a Petrobras fez uma elevação de combustíveis, né? Uma não, né? Algumas, seguindo a paridade internacional, não vou entrar nesse mérito, e em seguida o presidente parecia desafiado, né? Ele parecia ofendido
pelo que ocorreu. Ele usou de uma retórica um pouco populista para justificar, né, em vídeos, entre outras coisas, para acabar justificando a alteração do presidente, mas ele nitidamente, da Petrobras, né? Mas o Bolsonaro nitidamente incomodado com essa situação e tudo mais, né? Sugerindo que possa ter ocorrido algum atrito pessoal que não veio à tona. E essas justificativas acabaram gerando um sinal de alerta, né? Porque o presidente diz que, ó, ele, ao longo da campanha toda, ele fala: olha, eu não sei nada de economia, fala com o posto Ipiranga, né? Era essa a brincadeira, né? E dessa vez foi uma medida incisiva, rápida, contra-intuitiva, que acabou gerando esse estresse. Então, esse simples tensionamento, né, já faz com que a gente tenha uma inflexão, não diria uma inflexão, mas diria uma perda de ímpeto do processo de recuperação, né? Simplesmente pela confiança. Daí, se nós teremos outros desdobramentos, Carlos, aí já é um pouco mais tênue essa linha, né? Então, pensando em termos de Petrobras, né? A companhia a qual, aliás, para ajudar, o presidente ainda falou: ó, e quem achou ruim aí a da Petrobras, ainda vou fazer alguma coisa com energia elétrica. Ficou todo mundo num suspense, né? Ao longo do final de semana, o que será que ele vai fazer com energia elétrica e tudo mais. Aí acabaram enviando a MP da Eletrobras, com todos os seus desdobramentos, evidentemente, mas foi essa MP de privatização, MP da Eletrobras. Entrando no tocante à Petrobras, a gente ainda não tem um ambiente no qual eu possa dizer: olha, Bolsonaro está intervindo categoricamente. Ele interviu na alteração do presidente, isso é fato, mas isso é prerrogativa do Bolsonaro. Daí, a alteração de política de preços, o jogo ele vai ser um pouquinho mais difícil, né? Os conselheiros já têm vindo à tona aí fazer algumas declarações fortes contra um eventual movimento. O próprio presidente falou: olha, não tem alteração na política de preços e tudo mais. Mas a ordem, né, cronológica dos fatos acaba sugerindo, pelo menos, uma tensão, um certo receio, porque a Petrobras subiu o preço, Bolsonaro justificou dizendo: olha, a Petrobras está querendo roubar do povo, que é contra-intuitivo, e foi lá e tirou o presidente, né? Então, assim, essa sucessão de eventos acabou gerando esse receio. E tudo isso pode acabar minando a força de crescimento da economia. Primeiro, e já imediato, que eu já fui categórico, através da confiança, né? Então, um receio do investidor local e internacional. E o segundo, se ele vier a intervir e tudo mais, que por enquanto ainda não foi concretizado, e ao que as declarações dele falam, não será. Só para a gente terminar, depois a gente fala dos investidores também. Essa questão diante do preço da gasolina, a Petrobras aumentou o preço, né, desde o começo do ano, gasolina e diesel 34% e 27%, não porque a Petrobras queira ganhar mais, né, como o presidente falou, mas porque o preço internacional do petróleo aumentou, as cotações passaram de 40 para 60 dólares em poucas semanas, e também porque, obviamente, estamos em plena valorização do dólar frente ao real, e, obviamente, o barril do petróleo em dólar, e aí isso acaba afetando. Agora, você não acha que, aí a pergunta que faço, né, para você como economista, e depois a gente passa para a questão da ação e dos investidores, que, do ponto de vista macroeconômico, um aumento expressivo do preço do petróleo, com uma desvalorização como estamos vivendo hoje do real, possa levar a um aumento tão importante nos combustíveis, que isso também acabe reduzindo, né, o ritmo de crescimento do Brasil nesse ano e no ano que vem? Um petróleo alto demais, uma gasolina alta demais, não pode essa sim atrapalhar também o crescimento do Brasil? Vamos, então, por partes, né? Se o preço da gasolina já subiu os 35%, 34%, eu tenho mais uma afirmação categórica. Nós estimamos que a Petrobras já está defasada em cerca de 6%. Né? Eu vou marcar o dia aqui, porque isso é tão volátil, dia 24/2 às 19 horas, está ainda defasado em 6%. Ou seja,
A Petrobras, para que ela convergisse para o preço internacional, ainda teria que reajustar a gasolina tipo A em 6% para cima. Né? Então, já é mais uma afirmação categórica. Agora, com relação ao preço do combustível estar muito elevado, isso atrasar o crescimento, na verdade, um processo inflacionário, né, ele tende a roubar, né, ou pelo menos no longo prazo, de acordo com alguns testes, roubar um crescimento potencial. No curto prazo, isso revela um incremento de receita. Né? Então, de acordo com a teoria econômica, pensando economicamente, quando você tem uma elevação de preços, né, você, a depender da elasticidade, você tem uma contração de demanda. O combustível, ele é algo essencial, então ele continua sendo consumido. E isso gera uma contaminação para demais preços. A elevação dos preços gerais da economia faz com que você reduza o poder de compra da população. E isso gera um crescimento menor. Só que, cronologicamente, a elevação inicial faz você ter um crescimento de receita, que acaba gerando uma riqueza maior no período. Muitas pessoas acabam consumindo isso através de crédito intertemporalmente. No segundo momento, e aí emperenizando essa elevação do petróleo, você, além de ter uma concentração de renda, você acaba tendo uma redução do PIB, porque as pessoas vão abrir mão, pelo menos, serem inviabilizadas de consumir parte disso. Se você tiver um processo inflacionário, no longo prazo, você acaba roubando PIB. Entretanto, né, de maneira análoga, né, um preço elevado do boi gordo teria o mesmo efeito. Só que isso não, o Bolsonaro não trocou o dono da JBS, da Marfrig, né? Então, Claro. assim, acaba se confundindo um pouco a prerrogativa da companhia Petrobras por ela ter uma participação relevante, né? E aquela justificativa, né, do estratégico, né? Do setor estratégico da economia e tudo mais, como uma justificativa para controlar. Mas eu acho que não será o caso, viu, Carlos? Eu acho que assim, as benesses que são trazidas para o Brasil como um todo, mitigando esse risco intervencionista, ele é muito maior, um saldo positivo muito maior do que um eventual controle de um combustível para tracionar a economia e tudo mais. Nós já vivemos isso em um outro momento, né? Em outros governos, buscou-se controlar ali os preços dos combustíveis com a prerrogativa da população, não sei o que e tudo mais, e a gente viu um PIB de uma draga, né? Porque não se tinha confiança na economia, não se tinha segurança jurídica, mitigavam-se os investimentos locais e internacionais, falavam, eu não vou investir aqui porque eu não sei a segurança do meu contrato, às vezes há uma intervenção populista. Então, eu acho que o saldo líquido, né? Então, eu peguei o pontual e falei, ó, tende a diminuir, mas o saldo líquido de tudo isso é muito maior, tende a impulsionar o PIB no curto, médio e longo prazo. Claro, claro. Pois é, né? A gente viu também o aumento grande, né, do preço da arroba, né, do boi, por exemplo, isso acabou tendo um impacto na carne. No ano passado também, né, também acabou tendo impacto nas ações de frigorífico, né, na JBS, nas ações e nos resultados também, né, claramente. Mas ninguém falou de tabelar o preço. Quer dizer, alguém até falou de tabelar o preço da carne, mas foi repelido com perdas, né? Porque não existe isso em nenhum lugar. Acabou já o fiscal do Sarney, já não é mais a época de fiscais do Sarney. Vamos lá, Verdade, então, vamos passar para perguntas dos investidores aqui. Agora, quando temos, por exemplo, uma desvalorização, né, uma perda de valor de 20% num dia só, por uma ação tão líquida como a Petrobras, que a Petrobras representa hoje mais de 10% de todas as ações que são todo dia trocadas na Bolsa de Valores de São Paulo, né, que são compradas e vendidas, né, no pregão da B3. Agora, a Petrobras, que também é uma das queridinhas dos investidores, especialmente de quem está entrando hoje na Bolsa, pequenos investidores, pessoas físicas que não têm muita experiência, muita vivência de mercado, acabam se assustando uma coisa dessa, né?
Agora, eu te pergunto, qual que é a sua análise, qual que é a sua opinião sobre esse tipo de eventos para esses investidores que estão entrando agora, que tem poucos meses ou poucas semanas de mercado, que já enfrentam um choque tão brutal, né? Algo que deixa cicatrizes também. Lembrando que exatamente um ano atrás a gente estava vivenciando os primeiros circuit breaker da bolsa e muita gente que tinha entrado menos de um ano na bolsa teve que enfrentar momentos em que a bolsa perdeu 50% em menos de um mês, né? Esses choques tão virulentos, assim, você acha que podem levar muita gente a sair da bolsa, achar que não é para ela, tentar voltar para a renda fixa ou para outros investimentos? Então, são duas considerações que eu tenho que fazer que são distintas, né? A primeira recomendação e essencial, fundamental para qualquer investidor, não é só um novato, é que ele tem que se conhecer, né? Então, assim, eu me conheço, quão avesso eu sou ao risco, quão amante, né, do risco eu sou, o quão estômago, né, eu vou ter para aguentar oscilações, flutuações, o quanto de exposição de risco, porque no final das contas a gente está falando de uma renda variável, né? Então, a hora que eu entro numa renda variável, eu tenho que saber se eu estou uma exposição correta de acordo com o meu perfil. Então, essa é a primeira recomendação, né? É se conhecer e tudo mais. Então, de acordo com o seu perfil de risco, você vai buscar o seu investimento. A segunda pergunta, qual foi que você fez, Carlos? Sobre a questão de muita gente sair da bolsa e voltar para tentar voltar para a renda fixa, mesmo com 2% de juros hoje, que não é mais aquela maravilha, né? Mas também procurar outros investimentos, no mercado imobiliário, ou mexendo no exterior, mas de fato são pequenos investidores, né? Pessoas físicas que tendem a ser mais conservadores. Então, qual que é a sua ideia? Essa galera vai sair da bolsa, vai continuar na bolsa porque não tem outras opções? Então, aí chega exatamente no segundo ponto, né? É o seu objetivo, né? Então, qual é o objetivo que você tem com o seu investimento? E isso vai balizar, inclusive, o seu benchmark, né? Porque se você comparar a volatilidade e a esperança de retorno que você tem no curto prazo com uma renda fixa de longo prazo, né? Então, renda variável de curto prazo com expectativa de retorno e renda fixa no longo prazo. Você está comparando coisas distintas, né? Então, quem espera um retorno no curto prazo não tem muitas alternativas se não partir para renda variável, operações estruturadas, você fazer algo que seja mais robusto visando exatamente o curto prazo, até mesmo uma análise técnica ou uma fundamentalista de curtíssimo prazo. A hora que você vai falando de investimentos de mais longo prazo, o perfil, né, das ações já muda. E aí você vai trabalhar com um benchmark elevadíssimo de renda fixa, com coisa de 8, 9, 10% ao ano, né? Então, você precisa saber exatamente qual que é o seu objetivo, né? Então, eu tenho o objetivo de comprar ações visando longo prazo para receber dividendos. A opção de receber dividendo, ela é insensível às oscilações de curto prazo. É evidente que uma oscilação de 20% é algo que mexe com qualquer sensibilidade, né? E remarca, né? A gente se reconhece, né? Peraí, deixa eu ver se eu sou eu mesmo com uma queda de 20%, né? Mas é importante se conhecer e saber exatamente o seu objetivo, né? Então, vou comprar um dividendo, é mais insensível ao curto prazo. Vamos visar o longo prazo. Lembrando que seu benchmark sobe muito quando você pensa em operações de renda variável para longo prazo. Agora, vamos juntar, então, vamos falar de renda fixa, né? Vamos falar um pouco de juntar, né, a questão que a gente falou do aumento dos preços e da inflação, pelo preço dos combustíveis, que leva também a uma elevação da inflação em geral, e Selic. A gente está vendo, tivemos a maior inflação em fevereiro desde 2017, temos um aumento da inflação progressivo desde o final de 2020, ainda sob controle, né? Não temos nada fora do padrão, ainda estamos perto do centro da meta fixada pelo Banco Central, mas
Existe sim uma certa pressão, a gente viu até na última ata do Copom, até mesmo dentro do próprio Banco Central, para elevar a Selic, né, pelo menos de 0,25%. Agora, a própria Banco Central também tirou o Forward Guidance, né, retirou o Forward Guidance, então já sinalizou que existe essa possibilidade de aumento da Selic. Você acha que estamos prestes, né, estamos vivendo as últimas fases de juros tão baixa, 2%, teremos um juro maior do que isso, o Brasil já não aguenta mais juro negativo, juro real negativo, né, contando a inflação maior do que a Selic, ou ainda por causa dos efeitos macroeconômicos da pandemia, o Banco Central vai tolerar um pouco mais de inflação e vai manter o juro a 2%, considerando que lá fora o juro já é zero ou negativo em termos nominais. O nosso cenário de juros, ele foi alterado recentemente. Inclusive, a gente publicou essa semana o nosso texto sobre os motivos da alteração. O principal motivo, então, deixa eu falar o antes e depois e eu falo o principal motivo. O antes, nós tínhamos o juro a 2% ao longo de todo o ano. Uma recessão econômica, uma ociosidade da economia muito grande, ensejando por um juro estimulativo, extraordinariamente estimulativo, como diria o próprio Banco Central. Entretanto, a comunicação do Banco Central e as expectativas de inflação, então veja que eu não disse a respeito da inflação corrente, eu não disse a respeito do IGP de 25%, não disse a respeito do IPCA que avança hoje a 4,5%, eu não disse disso, eu falei as expectativas de inflação. E exatamente esse é o problema. O Banco Central ele reage às expectativas e nós observamos um avanço gigantesco das expectativas no Boletim Focus dessa semana, que, aliás, já está velho, porque não contempla ali as falas do Bolsonaro, eventuais mensurações de risco que tenham sido incorporadas às projeções. Né? Então, ele já nasce alto e velho. Né? Então, muito provavelmente a gente vai ver uma atualização essa semana do Boletim Focus. Então, nós fizemos uma alteração no nosso cenário de juros. Hoje, nós contemplamos uma elevação de 0,5 já na reunião de março, né? E o objetivo do Banco Central ele vai ser no sentido de reduzir o grau de estímulo extraordinariamente elevado e não de zerá-lo, né? Então, o Banco Central, na nossa avaliação, faz o 25, faz outras duas elevações de 50 pontos e depois faz uma última de 25, finalizando ali ao redor de 3, ao redor não, precisamente em 3,5 a Selic, o ciclo de elevação da Selic esse ano. Eu digo isso por quê? Porque apesar da gente ver as expectativas avançando, a inflação corrente avançando e contaminando as expectativas, o nosso cenário é que quando chegar em agosto, que é a última reunião que avaliamos que terá uma elevação de juros, o desemprego e o crescimento, né, na verdade a ociosidade que se revelará será muito grande. Né? Hoje nós temos um desemprego, não vou nem dizer artificialmente baixo, mas nós temos pesquisas de emprego que não conseguem refletir precisamente a realidade. Né? Nós temos desalentados forçados, né? Então, hoje essa taxa de 14 e alguma coisa, com uma subutilização da mão de obra ao redor de 30. Né? Então, deve se revelar um desemprego elevado. Né? Então, o Banco Central vai olhar para esse desemprego, o desemprego se revelando elevado, ele deve pressionar as expectativas no outro sentido, né? E já em meados do ano passado, o choque expectativa, pelo menos a nossa expectativa é que já tenha passado o choque de commodities, o Banco Central faz essa redução, aí um ciclo de 150 pontos, né, iniciado agora em março, exatamente por conta dessa pressão nas expectativas, mas que não deve reduzir completamente, ainda vai ser uma taxa muito baixa, o 3,5. Vai simplesmente tirar o extraordinário dali da sua ata. Você acha que isso vai influenciar de forma importante os investimentos na Bolsa de Valores ou, de fato, não vai impactar, porque mesmo com uma taxa levemente mais alta, ainda estamos falando de rentabilidade na renda fixa
não mais interessante como antes? Ou você acha que a Bolsa vai ser afetada, pelo menos até a metade do ano, até agosto, que você falou, né? Também assim como, também com a descoberta, né? Entre aspas, com essa, com essa emergência, né? A gente está emergendo desemprego, subutilização e outros problemas. A Bolsa vai ter o impacto disso ou a gente vai ver uma continuação, aumento de investidores, pessoas físicas na Bolsa? A minha avaliação é que nós vamos continuar assistindo um aumento. Ele pode ser um pouco mitigado no aspecto da confiança por essa revelação. Tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque se você procurar um investimento de um ano, hoje eu tenho o DI na tela aqui, cotado a 3,5, que é exatamente o final do ciclo da elevação de juros que eu estou te falando. Então, o janeiro 22, não é nem um ano, é menos de um ano, eu encontro taxas superiores a 3,5. Né? Então, é evidente que o juro corrente ele faz com que você tenha uma mitigação, porque é a intenção da elevação dos juros é exatamente minar um pouquinho da força do desempenho da economia a fim de controlar a inflação. Né? Então, você tem um efeito marginal disso, mas é simplesmente uma redução da aceleração. Né? A gente continua avançando, os investidores continuam avançando na Bolsa, até mesmo porque nós não teremos mudanças significativas. Né? Hoje nós temos uma curva que tem um steepening gigantesco, né? Então uma inclinação muito alta. Está 2% a Selic, mas menos de um ano está 3,5%, e a gente já está falando de 5, 6, 7, 8 em 2, 3 anos, então é muito forte a aceleração. Se não me engano, a LTN 24 está a 6,80, 6,50. Então, é muito forte, de fato, a inclinação. Então, a hora que você tem uma elevação do curto, você tem um processo de flattening de curva. Né? Então, você vai ver a curva girar no eixo central, não forçando tanto assim uma migração de investidores de risco para investidores de renda fixa, né? É algo que, inclusive, eu tenho debatido muito a respeito da curva nos Estados Unidos, né? O investidor de 10 anos nos Estados Unidos está querendo receber 2,23, né? 2,20 em 10 anos lá nos Estados Unidos, né? A partir de que nível esse investidor de bolsa, tomando o S&P a 3.900, ele vai querer migrar para alguma coisa ao redor de 2% de ter surfado uma onda gigantesca de S&P. Claro, claro. Então, com certeza, esta tendência, né, vai continuar na Bolsa, não somente aqui, lá fora também, dependendo dos juros, problemas como estão hoje. Gente, por hoje é só, teria uma tonelada de perguntas aqui, mas nosso tempo, infelizmente, se esgotou, mas é uma boa desculpa para voltar em breve a falar com o nosso Héctor Sánchez, economista-chefe da Ativa Investimentos. Muito obrigado, Héctor, por ter estado conosco hoje. Obrigado você, Carlos. Você é uma simpatia, eu gosto muito de assistir os seus programas. Agradeço a Suno, acompanho sempre os relatórios de vocês. Obrigado, até uma próxima, pessoal. Vai ser logo, logo, com certeza. Muito obrigado e muito obrigado a você que seguiu a gente aqui no Suno Notícias. Siga a gente nas redes sociais, no Twitter, no Facebook, no Instagram. Nosso podcast todo dia sai do forno e vai direto para a sua plataforma iOS ou Android. E nosso site, suno.com.br/notícias, para ficar sempre atualizado sobre todas as informações que movimentam o mercado de capitais. Mais uma vez, muito obrigado a todos pela atenção. E até mais.